Pierre Bergé foi um de nascimento francês, de coração baiano e de experiência de vida também africana, vamos dizer assim, porque ele viajou especialmente entre África, vários países africanos e o Brasil, fazendo levantamentos sobre as relações culturais e históricas entre especialmente o oeste da África e do Brasil, a partir de uma trajetória que começou com a fotografia. Bergé nasceu na França em 1902, virou fotógrafo autodidata, em 1946 chegou na Bahia, ainda como fotógrafo de uma famosa revista, e começou a mostrar a cultura brasileira, que até então não era um tema, não era um assunto. Ele colocava isso nas reportagens que fazia na revista O Cruzeiro, que é como se fosse hoje a Veja, a Manchete, né? Isso que é. E depois, aos poucos, a partir dessas suas fotos sobre cultura afro-brasileira, ele percebeu que tinha, além da vida que ele via aqui, de várias expressões culturais, né, no dia a dia, ele tirou foto das feiras, das festas populares, das procissões religiosas, da capoeira, do candomblé, do mundo do trabalho, do sertão, do interior, né, de Recife. Então foi ampliando um pouco esse aspecto da cultura afro-brasileira, foi para Recife, para o Maranhão. Né, e ele se deu conta que ele tinha que saber mais, então ele foi atrás e foi, a partir daí, aos poucos, deixando a fotografia e se tornando um pesquisador da área de história e de antropologia. Então, Bergé, fotógrafo autodidata, né, quando chegou ainda em 1946, já como profissional reconhecido, virou, então, nos anos 60 a 70, um pesquisador renomado. Tá? E fez até uma formação universitária, ele virou doutor, né, pela universidade, embora ele nunca tivesse ido para a universidade, ele foi expulso da escola e tal, mas conseguiu, a partir dos seus conhecimentos, ter o reconhecimento. Então, com mais que 60 anos de idade, ele concluiu a universidade. Né? Então, não tem idade certa para fazer essas coisas. Né? Então, Bergé virou finalmente, no final da vida dele, 60, 70, 80 anos, né, com o passado de fotógrafo, um renomado historiador antropólogo. Tá? Essa pessoa, então, começou a morar aqui, nesta Casa Vermelha, a partir de 1960, no meio desse processo. Tá? Então, nessa casa, ele viveu de 60 até 96, quando ele morreu, com 93 anos. Tá? E nesse período de 60 até 79, na verdade, durante 30 anos, desculpe, de 49 a 79, ele passou umas 30 vezes de um lado do Atlântico para o outro, entre Nigéria, Benin, Bahia, Pernambuco, e foi viajando para levantar informações sobre a história, sobre a trajetória dos antepassados dos seus amigos daqui, né, que trabalharam nas feiras, nos candomblés, etc. Então, isso é um pouco sobre a figura de Bergé. Né? Uma pessoa que da fotografia foi para a história, da documentação visual foi para a pesquisa com textos, né, com muitos documentos que tem aqui na Fundação, e isso é um pouco a contribuição que ele deixa. No final da vida dele, já entrando na outra questão que você queria saber, ele cria a fundação em 1988 para a fundação cuidar de todo o material que ele tinha juntado naqueles períodos anteriores, tá? Das viagens, das pesquisas. Então, aqui na fundação tem um acervo fotográfico, 62 mil negativos das suas viagens, não somente relativos à cultura afro-brasileira. Tem uma biblioteca, de hoje 4 mil volumes, especialmente voltados para a cultura africana e afro-brasileira, a gente vai ver. E tem correspondências, anotações, documentos vários que são são resultado dessa parte da pesquisa. Isso está tudo aqui, está disponível para pesquisadores.
Eles podem ser pesquisadores universitários, podem ser pesquisadores autodidatas, não importa, né? Pesquisadores que têm nas escolas, na medida que conseguem também, claro, dialogar com esses materiais. Claro que muitos desses livros que tem na biblioteca estão não somente em português, porque são livros que falam sobre países da África, né, que tem como língua oficial inglês, francês, etc. Então, tem livros em inglês, francês, espanhol, né, português, alguns em alemão, alguns em japonês, sei lá, né, mas precisa de um pouco de paciência, né, para ler esses materiais, né, que são feitos por pesquisadores, para pesquisadores e para a sociedade de uma forma geral. Mas tem muito material que está aqui. E o que a Fundação se propõe também oferecer, digamos, parte dessa vivência de Verger, dessa riqueza de experiências que ele teve, desses materiais, para a própria comunidade. Já que ele morou esse tempo todo no João Velho, né, tem aqui o acervo que está aberto para quem quiser vir, a gente também criou o Espaço Cultural, que transforma um pouco essa temática afro-brasileira, né, na pesquisa, em atividades culturais, né, artísticas. Então, as pessoas podem experimentar um pouco desse interesse que Verger teve através de oficinas que você mesma conhece em parte, né? Embora você só tenha feito quase percussão, um pouco de dança, né? Sim. Pois é, mas a gente já teve fotografia, a gente teve algumas oficinas até sobre a história do bairro, né? A gente já sempre tem teatro, tem capoeira e etc, etc. A gente pode falar sobre isso. Então, o que a Fundação deixa hoje, o contribui, o que Verger contribui para o bairro, acho que esse legado, tá? A sua trajetória que se liga a esse bairro, a gente continua nesse bairro, porque a gente poderia ter saído, né? Teve convites assim, não, vocês vão ficar no Pelourinho, não, a gente quer ficar aqui. Verger queria ficar aqui, a gente acha importante ficar aqui, porque a trajetória de Verger tem a ver com o bairro. Então, o que a gente faz é continuar com essa trajetória de Verger ligada a esse bairro aqui, né? Tentando fazer um diálogo da sua pesquisa, né, e da sua vivência com outras formas de expressão, né, através daquilo que a gente faz no espaço. Bom, na Fundação tem algumas pessoas que trabalharam ainda com Verger e outras que chegaram depois, né? Eu comecei a trabalhar aqui na Fundação em 88, ainda bem no início, assim que ele começou a fundar a Fundação, então não tinha ainda planos de fazer o espaço cultural, por exemplo, né? Então foi mais voltado para a pesquisa. E desde 88, então, estou aqui. Tem algumas poucas pessoas que são dessa época e muitas outras que vieram depois, por volta de 2000 e tal. Então, Verger como pessoa, você tinha também perguntado sobre isso. Verger como pessoa era uma pessoa muito simples. Isso é muito importante, talvez, deixar como recado hoje, que muitas pessoas pensam em bens materiais, né? A gente é aquilo que a gente tem em mãos, supostamente. Tá? Você tem um carro, você tem um equipamento caro em casa, você tem uma roupa de marca, não sei, ele não ligava para nada disso. O que era importante para ele eram as contribuições que ele poderia dar para as pessoas se descobrirem, entenderem como sujeitos históricos, tá? Dentro de um contexto maior, quer dizer, uma pessoa daqui, do bairro, afrodescendente, né? Ela percebia que ela vinha de uma trajetória histórica maior, que seus ancestrais, né, vinha de toda uma história que tinha a ver com a escravidão, mas também com a superação, com a autoestima e outras coisas mais. Então ele queria trazer informações para as pessoas saberem, não, você tem toda uma trajetória por trás, por exemplo, né? Você sabe algo do seu avô, do seu bisavô, do não sei o quê, mas vamos lá. Então,
Aqui tem muitas cartas, por exemplo, de pessoas da Nigéria, do Benin, onde ele ficou mais tempo, pedindo para ele trazer informações para essas pessoas lá, né, que em parte eram descendentes de escravos libertos aqui e retornados. Tem um grande grupo de escravos que, depois da abolição, retornaram. Eles são chamados agudás, né, nessa parte da África. Então, muitos deles têm nomes como Souza, Santos e outros nomes mais, Almeida, né? E eles queriam saber dos seus antepassados aqui. Então, tem cartas perguntando: Vergi, você pode me dizer de onde veio o meu bisavô? Eu me chamo tal e tal e tal. Meu pai me dizia que meu avô vinha do Brasil, não sei o quê. Então, ele tem muitas dessas, como pessoas aqui perguntaram a ele. Sim, na minha casa de Candomblé se diz ainda que o meu tataravô veio de não sei aonde, tem como descobrir. Então, por isso ele começou a fazer essas pesquisas, né? Para ele foi mais importante do que ter as coisas vistosas, né, bens materiais. A casa dele, vocês vão ver, é muito simples. Ele era uma pessoa muito simples, que não ligava para roupas, para coisas caras, né? Então, ele achava mais importante, né, fazer essa contribuição para a pesquisa sobre as relações Brasil-África e o reconhecimento da importância da contribuição do negro para a sociedade brasileira. Então, isso para ele foi importante e, né, o que ele tinha era para continuar com essas reflexões, essas pesquisas, né, e não juntar coisas que depois não serviriam para nada, né. Para ele foi importante que as pessoas, de uma forma geral, na Bahia, no Brasil, percebessem que o Candomblé permitia dignidade às pessoas, que muitas vezes no dia a dia poderiam trabalhar em profissões subalternas, como se diz, tá? Como zelador, como faxineira, como lavadeira, e de repente de noite, tá? Essa mesma pessoa na sua vida do Candomblé, ela tinha um papel, né, de destaque. Poderia ser, de repente, uma Ekede, poderia ser uma pessoa com um orixá muito bonito, que dançava, que tinha toda a pompa, né, todo o respeito de uma comunidade. De repente era um ogã importante, era o Pecuquino, até a mãe de santo, porque não, mesmo que muitas vezes mães de santo, né, talvez já tenha um tempo maior para se dedicar a isso, mas o Candomblé permitia às pessoas ter a dignidade que talvez na sua vida comum dificilmente eles ganhavam, né, esse reconhecimento das pessoas, porque era apenas um trabalhador braçal, era apenas um trabalhador, uma pessoa numa função, né, mais embaixo na escala social. E o Candomblé dava essa reviravolta e permitia às pessoas, né, esse encontro consigo e suas tradições. Então ele achava o Candomblé algo muito importante para realçar a autoestima das pessoas. Além, claro, de retomar toda uma ligação com conhecimentos ligados a culturas africanas, porque o Candomblé é mais do que simplesmente uma religião. Você tem conhecimentos ligados à etnobotânica, conhecimento sobre plantas, você tem conhecimentos ligados à oralidade, você tem histórias que você transmite oralmente, então você tem todo um saber atrás que era muito importante, e ele queria que as pessoas percebessem o Candomblé como uma religião tão importante como qualquer outra, porque religião, de certa forma, é uma opção que a pessoa tem. Tá? Ela pode nascer numa família que todo mundo é católica ou protestante, ou de Candomblé, ou ela pode optar de alguma forma. Tá? A vida leva ela a querer ser ou a ela escolher uma religião. Então, o Candomblé, entre as religiões, para Vergi, era tão importante como qualquer outra, embora durante muito tempo ele foi muito estigmatizado e visto como apenas um folclore, como uma coisa do diabo,
como outras coisas mais. Então eu queria que as pessoas reconhecessem a importância e a legitimidade do candomblé como qualquer outra religião. Porque finalmente você crê ou não crê numa religião, não é isso? Então eu posso crer nessa ou naquela outra. Né? É uma opção da pessoa, de certa forma. Né? Então você não pode dizer que essa ou aquela é pior, melhor, né? A mais certa e tal. Então ele queria que as pessoas percebessem o candomblé dessa forma. Né? Ele é uma religião, né, tão legítima quanto outras, embora dentro da cultura afro-brasileira de repente tivesse uma explicação histórica muito específica. Né? Tem a ver com a própria história da escravidão. Então tem que ser entendido dessa forma. Veio, sim, para a África. E foi ressignificado aqui no Brasil. Por isso está aqui, ganhou destaque, ganhou importância. Né? E tem que ser entendido dessa forma. Não é simplesmente algo que você vai dizer assim, não. Vire a página, não tome conhecimento. Okay?
um dia o perfil a gente existe que a gente criou.